Polícia e Ministério Público realizam buscas por mulher de Fabrício Queiroz em casas de parentes dele em Belo Horizonte, mas não a encontram. Governo federal altera a data de exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a decisão da Justiça do Distrito Federal que obriga o presidente da República, Jair Bolsonaro, a usar máscara em espaços públicos. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está prestes a começar, mas antes, sempre da gente começar, eu gosto de avisar você que nos acompanha, a nossa audiência que está sempre conosco aqui, de segunda a sexta, das 5 da tarde às 6 horas da tarde, que se você estiver agora nas redes sociais, você pode sim utilizar a hashtag 3 em 1 e participar sempre do programa aqui com a gente. São 5 horas, né, produção, e 3 minutos agora. Sejam muito bem-vindos, o 3 em 1 tá no ar. 3 em 1. Muito bem. Vamos começar aqui a girar os nossos assuntos, gente. Policiais militares e procuradores do Ministério Público de Minas Gerais e do Rio de Janeiro realizaram na manhã de hoje a segunda etapa da Operação Anjo. A ação tinha como objetivo localizar Márcia Oliveira de Aguiar, mais conhecida como mulher de Fabrício Queiroz, que poderia estar na casa de parentes em Belo Horizonte. Além da capital mineira, as buscas também ocorrem no município de São João de Meriti e na Baixada Fluminense. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, todas as diligências foram cumpridas e Márcia não foi encontrada, portanto, gente, ela segue foragida. Ontem, a defesa de Márcia entrou na justiça com um pedido de habeas corpus. Ela teve a prisão decretada ainda na semana passada, junto com Fabrício Queiroz, com base na investigação que apura a participação deles em esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E essa busca pela mulher do Queiroz, hein, Josias de Souza? Quem quiser entender o que está por trás do caso da rachadinha, precisa prestar atenção no silêncio. Muitas vezes, em meio a grandes barulhos, o silêncio ajuda a decifrar a falta de argumento de certos personagens. A fuga da Márcia Oliveira Aguiar, a mulher do Fabrício Queiroz, tem uma íntima relação, por exemplo, com o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. O presidente hesita em falar em público sobre a investigação que enferruja a biografia do seu filho, Flávio Bolsonaro, e tem razões para isso. Em política, há uma máxima que ensina que jamais se deve dizer uma mentira que você não possa provar. Na noite do dia em que o Queiroz foi preso, o Bolsonaro se aventurou a dizer ali uma meia dúzia de palavras numa live sobre o fato do seu amigo tóxico ter sido encontrado, guardado num imóvel do Frederico Wassef, que era então o advogado da família Bolsonaro. O presidente tratou do tema com uma naturalidade incrível, disse que o Queiroz não era fugitivo, que estava ali em Atibaia para ficar mais perto do hospital em que ele se tratava de um câncer. 2 dias depois, o advogado, o Wassef, disse que o Bolsonaro e o filho, o Flávio, não sabiam que o Queiroz estava guardado lá no imóvel. Quer dizer, no afã de proteger o presidente, ele acabou deixando o Bolsonaro sem nexo. Como dispunha de tantos detalhes se não sabia? A Márcia não é apenas mulher do Queiroz, ela se tornou uma operadora do operador. Daí o pedido de prisão. A Márcia mantinha uma contabilidade num caderninho que foi apreendido pela polícia. Nesse caderninho está escrito que ela recebeu 170 mil, por exemplo, para custear o tratamento de saúde do Queiroz, do marido. Pagou em dinheiro vivo os exames, a equipe médica, a internação no Hospital Albert Einstein. E o Ministério Público sugere que a família Queiroz era protegida por um certo anjo, que é o codinome associado ao doutor Wassef, recém-destituído da função de advogado ostentação da família Bolsonaro. Num cenário assim, só quem presta atenção ao silêncio consegue perceber a eloquência das palavras que não são ditas por personagens como o presidente Bolsonaro. Então, enquanto a Márcia estiver foragida,
o presidente vai medir as palavras, porque qualquer coisa que ele diga agora sobre o caso que envolve o seu filho e que prejudica o seu governo, a imagem do seu governo, pode ser amanhã desmentido por, eventualmente, uma delação dessa Márcia. O grande receio do governo hoje é o comportamento da Márcia, porque o Queiroz é um soldado, na verdadeira acepção da palavra. Só que ele tinha deixado claro nos subterrâneos que a fragilidade dele era a família. Então, ele estava preocupado com a filha e com a mulher. Há uma grande preocupação em torno da Márcia. Muito bem, Constantino, esse silêncio do presidente da República traduz um certo envolvimento dele? Não sei. Possivelmente, sim. A primeira coisa que a gente tem que constatar nessa história toda é que agora sim ela é uma foragida, a mulher do Queiroz. O Queiroz não era. Não havia mandado de prisão expedido contra ele, né? Então, portanto, ele não era um foragido da justiça. Ela agora é. Não foi expedido novo mandado, mas fizeram uma nova busca e desistiram após não encontrarem. O pedido de HC da defesa é embasado justamente no fato de que as denúncias são todas muito antigas, de que não há um fato novo para justificar nada disso, né? O juiz nega, dizendo que há ali suspeitas de que a operação de tentar, de alguma maneira, mascarar o que foi feito ou coibir pessoas ou continuar agindo no crime, elas continuam essas atividades, né? A tática usada aí está evidente para todo mundo, né? A tática que a Lava Jato usou com muito sucesso, que é você, de alguma maneira, pressionar para a delação por meio de parentes e tudo mais. Então, não há um grande indício de participação criminosa dela, mas é uma forma de tentar colocar a espada no pescoço do Queiroz para que ele fale alguma coisa comprometedora. E tem muita gente contando com isso e apostando nisso e com essa expectativa. Nós temos que continuar essas investigações. Tem ali indícios de que houve coisas erradas nesse gabinete do Flávio, ainda que práticas comuns, mas criminosas. E isso precisa ser investigado até o final e punido se for o caso. Há uma mudança aí de postura da defesa do Flávio, né? O novo advogado que ele contratou, que é uma estratégia diferente, que é colocá-lo para depor o quanto antes. E isso é interessante, porque até aqui ele vem tentando protelar e fugir do encontro com a justiça desde sempre, né? Usando todos os recursos disponíveis para não ter que se haver aí com a justiça. Então, isso é uma mudança interessante, resta saber o que está por trás disso. O novo advogado de defesa diz que, dessa forma, ficará clara a inocência do seu cliente, né? A acompanhar isso aí com cuidado. E outra coisa que sempre é importante destacar aqui, Paulo, que pouca gente fala, infelizmente, porque há, sim, um fervor persecutório em relação ao Bolsonaro, né? Mas é que temos sempre que cobrar em relação ao restante daquela lista do COAF, né? O nome do Flávio era o 17º da lista, tem muita gente aí com suspeita de rachadinha. Se rachadinha é um crime tão terrível assim, nós temos que punir todos que cometeram crime, senão fica um sabor de seletividade incompatível com valores republicanos. Muito bem, Thaís, e essa mudança de estratégia que o Constantino menciona? Pois é, acho que eles vão ter muitas mudanças de estratégia pelo caminho, não é, Paulo, a partir do que acontecer agora, e muita coisa vai acontecer. Mas para a gente não perder o fio da meada, só queria lembrar que em dezembro do ano passado foi o Ministério Público Estadual que pediu 24 buscas e apreensão no Rio de Janeiro, e daí foi nessa ação que eles encontraram o celular da Márcia Aguiar, que, por sua vez, foi o que permitiu à polícia encontrar o esconderijo do Fabrício Queiroz agora. Nesse celular estavam várias conversas entre a Márcia e o Queiroz, o marido dela, em que eles faziam referência ao tal do anjo, né? Então, a Márcia, parênteses aqui, ela é cabeleireira, ela tem uma história difícil, ela perdeu um filho muito jovem, em circunstâncias trágicas, e ela é madrasta, não mãe, né, das filhas do Queiroz. Com o Queiroz, ela teve um filho só, que é, inclusive, jogador de futebol, tenta se profissionalizar e tal. E por que ela está no inquérito e por que ela é importante? Bom, primeiro ela está lá porque ela foi uma das muitas assessoras do Flávio Bolsonaro que talvez até hoje não saibam nem sequer onde fica a Alerj.
Ela recebeu por 10 anos o salário como assessora do Flávio Bolsonaro, deputado estadual, mas nunca teve nem crachá na Leste, por exemplo, né? Então, ela está lá por causa disso e também porque, entre o material apreendido na casa dela, naquela operação lá em dezembro, os investigadores acharam esse caderninho aí que o Josias já falou, que ela anotava despesas pagas com dinheiro vivo e que totalizavam naquele período R$174 mil, tudo em dinheiro vivo. Então, esse dinheiro vivo, ela anotou lá tudo bonitinho, foi usado para pagar cirurgia, R$60 mil, despesas hospitalares, R$70 mil, tudo em dinheiro vivo, veja só, nem sei quanto que é preciso para carregar R$70 mil, mas foi o que eles fizeram. E daí, então, a partir do encontro deste caderninho, que a Márcia deixou de ser uma simples suspeita de ser funcionário fantasma para virar a contadora do Fabrício Queiroz, que, por sua vez, é acusado de ser operador financeiro do Flávio Bolsonaro. Então, existe indício criminal contra ela? Sim, tanto é que ela está sendo procurada pela Justiça e na condição agora de foragida. Assim que ela for encontrada ou se entregar, então, ela vai ter que responder as duas perguntas. Quem é que estava dando dinheiro para vocês, Márcia? Para você e para o seu marido Queiroz? E por que essa pessoa, o tal do Anjo, estava dando dinheiro para vocês? Então, são essas perguntas que, por exemplo, o Queiroz, que é um soldado, como dizem os aliados mais próximos do Bolsonaro, essas perguntas que ele não deve responder. O Queiroz, como todo mundo sabe, ele está temporariamente hospedado em Bangu 8 e está também em quarentena, porque todos os presos que chegam lá, por causa do coronavírus, têm que ficar 2 semanas em quarentena. Então, daqui a pouco, ele vai dar o seu primeiro depoimento, mas pouca gente acredita que ele vai falar alguma coisa que interesse para a polícia. A não ser que a solidão da quarentena, a falta de comunicação do mundo e o que mais puder acontecer nesses próximos dias e que ele venha saber, melhore a memória dele, não é? Ou então amoleça a lealdade dele para com os amigos Bolsonaro. Josias pedindo a palavra. Eu queria só fazer uma observação sobre a mudança de estratégia, que de fato é notável, do Flávio Bolsonaro. Me parece haver aí um interesse claro. E até aqui, o processo estava, aliás, por obra e graça da defesa do Flávio Bolsonaro, estava ou paralisado ou sendo retardado. É bom lembrar aqui que ficou paralisado esse processo durante 6 meses por uma decisão meio esquisita do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então não havia interesse do Flávio em dizer nada. Agora o processo está se movendo. Há um recurso para ser julgado lá no tribunal no Rio de Janeiro, mas enquanto não julgam esse recurso, que vai ser julgado essa semana, aliás, ele tem agora interesse em falar por quê? Porque ele vai colocar a versão dele antes que surja uma surpresa qualquer, uma delação, um depoimento enviesado. Então, se ele espera a delação ou o depoimento enviesado, depois ele vai correr atrás de uma versão. Então, ele já põe a versão dele e depois ele pode alegar, olha, a minha versão é essa daqui, o que vem agora, estão tentando desfazer algo que eu já disse, está aqui a minha versão. Então, acho que ele agora tem todo o interesse em falar e ele está sendo proativo para não ser depois surpreendido e sair com uma reação. É muito melhor para quem é acusado se antecipar numa explicação do que sair atrás tentando arrumar alguma coisa que saia fora do seu script. Então, acho que aí está explicado o interesse dele em falar. O processo se moveu, ele se move junto.